Queridos, tudo bom? Hoje eu tenho o prazer aqui de receber a Rosana nessa live que eu tô fazendo, que vai ser sobre meu filho cresceu. Será que dá tempo de eu resgatar a relação com ele? Sejam muito bem-vindos. Vamos aí conversar com a Rosana, que passou pela mentoria comigo. Então vai ser um jeito de vocês ouvirem uma experiência muito legal. Deixa eu ver se ela... ela já tá me chamando aqui. Perfeito. Oi, querida. Bom dia. Olá, bom dia, tudo bom, Maíra? Tudo ótimo, Flor. Muito obrigada pela presença. Gente, Eu que agradeço. já tem aluna nova aí da mentoria que tá entrando aqui no encontro e algumas antigas, tudo bem? Gente, é o seguinte, hoje, deixa eu dar alguns recadinhos antes, né? O intuito dessa live é que a gente possa conversar um pouquinho sobre a experiência da Rosana na minha mentoria, né? Que é uma jornada aí de 10 semanas, e é bem legal a experiência dela por vários motivos. Um deles é que ela descobriu minha página e começou a acompanhar os surtos maternos da versão passada, e em 15 dias de me conhecendo, ela se inscreveu, ou seja, foi uma coisa assim meio amor à primeira vista, né? Você me identifiquei, vou me jogar, porque já tô vendo efeito, né? E o outro é que o filho dela tem 18 anos, e o desafio que ela tá vivendo é com um filho de 18. Então, muita gente pergunta pra mim, ai meu Deus, dá tempo de fazer alguma coisa? Faz sentido investir? É melhor até deixar quieto que já daqui a pouco tá indo embora mesmo? Mas enfim, dá pra reparar a relação com uma criança, com um adolescente já tão grande, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria dar uns recados para vocês. Primeiro, eu liberei de novo as aulas de surtos maternos, tá? Para quem tiver interesse. Para quem tiver interesse em assistir as aulas de surtos maternos, que ficaram disponíveis até domingo passado, eu liberei elas de novo e elas vão ficar disponíveis até sexta-feira para vocês. Então, quem quiser assistir a reprise das aulas sobre quem é a criança interior e por que ela me faz surtar, é a primeira aula que eu tive, tá? Que eu fiz. Depois foi como aplicar a criação consciente sem cair na permissividade. Depois eu fiz a aula sobre quero parar de surtar, é possível. E a quarta aula, que foi na segunda-feira, foi como maternar a criança interior. E essas 4 aulas são também uma degustação da mentoria. Foi justamente o que a Rosana fez, né, Flor? E aí ela sentiu já o efeito daquilo, porque ela começou a aplicar algumas coisas na casa dela, na relação dela com o filho, já sentiu que tinha feito muita diferença. Ela falou, peraí que eu vou aproveitar e aprofundar essa história com a mentoria. E aí o outro recado é dizer para vocês que eu ainda estou com... eu já estou com 75% das vagas da mentoria preenchidas, e a turma de agora que eu estou formando, né, são 2 grupos de 30 mães, elas vão começar, as 2 turmas vão começar na segunda-feira. Então, se você quer aproveitar para participar dessa jornada de 10 semanas comigo, já dá para vocês escreverem MAC nos comentários aqui para receber o link da proposta da mentoria, né, a descrição, com tudo lá que tem, e os botões para fazer a inscrição, tá? Se aqui, hoje, a gente não der conta de contemplar alguma dúvida de vocês, entrem lá no grupo especial, falem comigo por direct, me acionem, eu e a minha equipe, a gente vai estar disponível de hoje até sexta, que é o último dia das inscrições, para orientar vocês, tá bom? Já tem gente, inclusive, me escrevendo pelo direct, querendo saber coisa. Eu falei, não, segura a onda que eu vou entrar agora online, daqui a pouco eu volto aqui, se você não conseguir ser contemplada lá no encontro, tá? A Bia tá te dando oi aí, bonitinha. Mas é isso, Beijo, Bia. Queria muito agradecer a sua presença de verdade, dizer assim que foi muito gostoso te acompanhar, Rô, porque assim, eu vi no seu perfil uma pessoa assim muito comprometida. Você estava sempre metida lá na plataforma, né, que é um dos formatos que a gente tem 10 módulos que são aulas gravadas que eu vou entregando na plataforma, e eu sempre via comentário da Rosana, né, no final de algumas aulas, assim, de cada módulo. Ai, estou amando isso daqui, nossa, serviu super para mim por conta disso, daquilo, outro. Às vezes era um desabafo, às vezes era um compartilhar experiência, às vezes era uma dúvida para ser tirada, mas você estava sempre lá. Eu falei, nossa, isso daí tá aproveitando. E é lindo isso, né? Porque esse comprometimento faz toda a diferença. A pessoa que realmente está disposta a se entregar à proposta do que é colocado lá, porque vê o efeito, né? E você sentiu o efeito logo nos surtos mesmo. Então, Flor, se você quiser se apresentar um pouquinho para as pessoas conhecerem você, eu queria que você começasse falando assim, como que você chegou até mim, né? E o que você, e por que você decidiu fazer a mentoria? Só para que as pessoas possam ver se elas se identificam também. Certo. Bom, então, eu sou fisioterapeuta, né, de trabalho e tal, e assim, meu filho tem 18 anos, e foi por causa dele que eu procurei a mentoria. Eu estava passando uma dificuldade com ele, porque era um momento em que ele estava bem distante de mim, ele só queria saber de ficar com fone de ouvido e o celular na mão. Às vezes eu chamava, ele falava, quê? Sabe, assim, um desinteresse.
E, assim, era um momento, assim, eu tive uma dificuldade um ano antes dele quase repetir de ano, no terceirão, né, que ele estava se formando no ensino médio, e isso me preocupou muito, porque até então ele nunca tinha me dado, assim, trabalho na escola, enfim, com os estudos. E ele prestou vestibular, ele passou, né, no ensino médio, entrou na faculdade, e nesse começo, nesse início de faculdade, algumas coisas assim que ele acabou não me passando, datas de início e tal, que me deixaram apavorada, porque eu falei, meu Deus do céu, a gente não está tendo mais um diálogo, a gente não está tendo mais uma ligação, ele está cada vez mais distante, eu pergunto as coisas, não responde, às vezes responde uma coisa, eu vou ver, opa, o que é aquilo, né? E aquilo me deixou apavorada. E, assim, não existe coincidência, né? Então, assim, nesse momento, a minha irmã, a Renata, me mandou um direct com, assim, um post seu. Eu achei muito, Que era da Byron muito Katie, né? interessante. Que é o da Byron Katie. Eu falei, nossa, então, né, a questão da projeção, será que eu tenho a ver com isso que o meu filho está apresentando, né? E aí eu entrei no seu Insta e maratonei seus posts, e teve uma caixinha de pergunta que me chamou muita atenção. Também foi assim, um impacto. Você escrevia assim, qual que é o comportamento desafiador do seu filho? Aí eu pensava, né? Distante, mais isolado, às vezes não me contava as coisas. Aí você me perguntava na segunda caixinha, quais características parecidas você tinha naquela época que você tinha a idade dele? Levei um choque, porque eu tinha exatamente as mesmas reações dele. Uhum. De às vezes omitir coisa, eu já diria que eu mentia bastante, assim, para não levar bronca, né? E assim, quando eu me deparei com isso, meu Deus, né? Foi aí que eu falei, não, eu preciso entender melhor isso. Como que eu vou, então, com essa informação, ajudar melhor meu filho e entender tudo isso? E foi assim que começou. E, coincidentemente, começou os surtos maternos, na época, né? A série. E eu fui também, maratonei todos os encontros, e aí eu tive certeza. Eu falei, não, é isso que eu preciso, é disso que eu preciso. A gente não tem repertório, né? A gente não sabe por onde começar. E foi assim, então, que eu te encontrei, E Maíra. aí você me falou que, pelo que você me relatou, que já na semana dos surtos maternos, você já conversou com ele para meio que pedir desculpas, não foi? E que sentiu que foi Foi. essa grande mudança, assim, que fez com que você percebesse que ele se sensibilizou e se conectou mais com você? Como foi? O que você Foi. falou para ele? Então, eu pedi desculpa, eu falei, filho, eu achava que eu estava fazendo a coisa certa, né, com você, que eu estava interagindo do jeito que uma mãe tinha que interagir. E eu percebi que eu estava totalmente errada. Eu peço desculpa. Vamos começar de novo? E assim, foi emocionante, porque ele topou. Ele falou assim, tá bom, mãe, tudo bem, vamos começar. E daí para frente, a nossa relação ela tem mudado a cada dia para melhor, para Nossa, melhor. E assim, eu me emociono não só de só a pensar. nossa, né, da família inteira. Sim, Aham. foi um divisor de águas, Maíra, um divisor de águas. E interessante que uma das coisas que você disse numa das lives de surto ficou muito gravada na minha mente, que é assim, era junto com a Tariana Rocha que vocês estavam fazendo esse surto, e vocês comentaram que a mãe, normalmente, quando ela está, ou ela tem alguma imaturidade, ou no sentido de que ela tem os problemas dela, ou ela não está conseguindo dar conta, o que acontece? Ela se fecha, ela não tem energia para dar para os filhos, né? Ela não tem energia para estar disposta, para estar disponível. E numa dessa, né, quer dizer, ela está tão demandada com os próprios problemas que ela não está conseguindo enxergar o outro. Então, assim, eu percebi o quanto isso acontecia comigo também. E comecei a perceber que, poxa vida, peraí, né? Eu tenho os meus problemas, mas, né? Eu tenho um filho para criar, eu tenho essa vida.
Então, assim, deixa eu sair um pouco da minha bolha, de achar que eu sou a vítima, que eu sou, né, que eu tenho um monte de problema, para conseguir enxergar essa vida que veio, né, sobre minha responsabilidade de criar. Como você fala, né, os parceiros, eles escolhem a gente, né, são parceiros espirituais da nossa vida. Então, o que eu estou deixando para ele? O que eu estou entregando para ele nessa jornada? Então, para mim, isso também foi muito importante, bater o fundo. Você tocou num ponto interessante, só respondendo, alguém perguntou, sim, eu vou deixar gravada, tá? Para vocês assistirem depois, fica tranquilo. Mas tem esse ponto lindo, assim, que eu acho da maternidade, né, da parentalidade, que é os nossos filhos realmente, eles estão o tempo todo nos convidando a olhar para aspectos nossos que a gente tem que trabalhar, né? Tipo, não tem como. Então, se a gente desenvolve esse olhar curioso, ao invés de julgar o comportamento dos nossos filhos, a gente fica aberto para tentar entender que mensagem que ele pode estar querendo me transmitir com esse comportamento. Então, por exemplo, você colocou lá, né? Você pegou aí ele fazendo umas pequenas mentiras, você ficou meio em desespero, vou misturar com o que você também me contou, né? Ficou meio em desespero, falou assim, nossa, o que está acontecendo para ele esconder as coisas de mim? Aí você assistiu minha live e percebeu que você provavelmente estava contribuindo. Cara, isso aí daí é resultado da educação tradicional. Porque na educação tradicional, quando a gente é muito crítico com uma criança, né, e ele, sendo adolescente, o que ele está expressando é um resultado da infância, né, o que eu coloco lá desde o início para a gente poder entender, né. Se eu sou muito crítica, se eu castigo, se eu coloco um olhar de desaprovação, de decepção, o que a criança vai entendendo? Peraí, eu tenho que, quando eu falho, não existe uma empatia, não existe uma compreensão de que eu estou tentando o melhor que eu posso, que eu estou com dificuldade, que eu estou perdido, que eu preciso de apoio. Existe um julgamento, existe uma pressão do tipo... A educação tradicional, ela deixa isso muito claro. Alguém me perguntou esses dias por direct ontem, né? Porque eu publiquei lá um vídeo de eu cantando uma música da Ovelha Negra, da Rita Lee, em homenagem a ela e tal, para as pessoas verem. E falei assim, cara, eu sempre quis cantar e eu sempre tive muita dificuldade por causa do meu perfeccionismo. E aí eu sei lá, me afastei um pouco disso por muito tempo e tal, mas aí a pessoa ficou perguntando assim, nossa, eu me identifiquei muito com a forma como você descreveu a questão do perfeccionismo, isso tem a ver com a educação tradicional? Eu falei, tem. Com a forma como a gente foi educado? Eu falei, tem. Porque esse ambiente rígido faz a gente acreditar o quê? Eu não tenho o direito de errar. É uma visão, assim, de que o erro é algo, assim, intolerável. Então, a pessoa se sente cobrada e, ao mesmo tempo, como é que eu vou trazer para os meus pais que eu tô com dificuldade, que eu falei em alguma coisa, que eu fiz alguma cagada, não sei o que lá, não sei o que lá, porque eu sei que vai ter represália. Não vai ter um olhar de compreensão. Entendeu? Então é muito difícil. Eu mesma crio um ambiente de insegurança que não é propício para que essa pessoa se abra. Aí depois a pessoa mente, eu ainda quero punir porque tá mentindo. Só que eu não vejo a minha responsabilidade na criação daquele ambiente que inibe a honestidade. Entendeu? Vocês entendem isso, gente? Fica claro. Então, tipo assim, quando você me relatou isso, você percebeu logo de cara, falou assim, cara, eu estou favorecendo que ele minta pra mim. Entendeu? É a história lá do Gandhi, né? Tipo, que foi lá pra palestra, que eu expliquei lá nos outros matérias. Quem assistiu, viu, né? Que foi assistir a palestra, foi dar uma palestra numa universidade, pediu carona pro filho dele e falou pra ele, ó, enquanto eu tô aqui na palestra, leva o carro pra consertar. E aí depois você me busca. E o menino falou, beleza. Só que ele chegou, viu que tava passando um filme de Bang Bang, falou, nossa, quero assistir enquanto o carro tá arrumando. Eu falei, não, meu pai não gosta que eu veja filme de violência, melhor não. Ai, mas eu quero, mas melhor não, mas eu quero. Tipo aquela coisa, impasse, tá, vou assistir. Não vou contar. Se perdeu, se deixou levar, quando viu, se atrasou. Chegou lá para buscar o pai e o pai falou, cadê você? O que aconteceu? Que você se atrasou? Ah, é o carro, demorou, o conserto e tal, inventou uma história. E ele falou, pois é, mas eu liguei lá e os caras falaram que o carro estava pronto. O que aconteceu? Aí ele, pai, então, eu não queria te dizer, mas eu fui assistir um filme de Bang Bang, eu sei que você não gosta que eu veja filme de violência. E o Gandhi, na hora, falou o quê? Cara, eu vou voltar para casa, porque eu preciso refletir. Como foi que eu contribuí para que a nossa relação ficasse nesse estado onde você não confia de me contar uma coisa? Exatamente, Maíra. Exatamente, é isso mesmo. E assim, é esse olhar que, se a gente castigar, se a gente for dura, quanto mais dura a gente for, melhor para essa criança, mais a gente vai conseguir fazer com que ela vá para o bom caminho, né? A tradicional fala muito isso. E a gente deixa de ver a criança, o nosso filho, ou adulto que seja, o nosso filho como uma pessoa
com boas intenções, é o que você sempre fala, então a gente acaba olhando o filho como um serzinho mal intencionado, né? A gente parte desse pressuposto que ele está fazendo para me afrontar, ele está fazendo para, né? Ao invés de olhar para ele com amor, falar, não, peraí, não, ele não está fazendo isso com maldade. É exatamente o que você está falando. Como que eu vou falar a verdade? Como eu vou me abrir, me expor, se eu não estou num ambiente seguro? Se o que vai vir vai ser crítica, se o que vai vir vai ser, né? Sempre uma dura, uma reprimenda. E isso foi uma grande chave que virou na minha vida. Porque a partir do momento que eu olhei com um olho de amor para o meu filho, com um olho sem achar que ele estava fazendo alguma coisa para me deixar nervosa, para atrapalhar, para fazer errado, Maíra, as coisas se transformaram. Mudou. Porque ele mudou a nossa relação, mudou. Isso, né? Tipo, porque assim, a sensação, quando você vira essa chave, Rosana, fica tão claro como o semblante da criança muda quando você faz esse tom acusatório. Você não percebe? Tipo assim, meu, por que você está me acusando de ter forçado? Por exemplo, você colocou lá, parecia que ele estava querendo sempre complicar a situação. Entendeu? Esse olhar de você, de repente, ver, você falava, nas refeições ele mal conversava comigo, ficava tipo, tirando o fone do ouvido, quase assim. E aí você vê a má intenção, você não vê a sua participação, inclusive, na sua contribuição, e vê que, tipo, ele tá fazendo isso de propósito, né? Isso bloqueia tanto a conexão. Aí você vem e fala assim, filho, pelo jeito, a mamãe não tá conseguindo te entender direito. Baixa, né? Se vulnerabiliza. Tem um olhar sincero, porque tem esse ponto, viu, gente? A gente não precisa ser perfeito. E eu acho que é muito importante também entender que não importa o tempo que você, de repente, tem uma tomada de consciência. Pode ser com a criança pequenininha, a criança no primeiro setênio, com até 7 anos, sei lá, com 14, 15, com 18, com a criança, o filho já adulto. Se a gente entende que a gente está aqui com esses erros todos para que eles sirvam de reparação, para que eles sirvam para o nosso processo de crescimento espiritual que seja, entendeu? Sabe, uma coisa meio assim, cara, foi com 18 anos que eu tomei teve uma virada de um ano depois e eu decidi assumir, tentar explorar essa vertente, entendeu? E aí eu fui conversar com ele e para ele, tipo, uau, sério mesmo? Tipo, quem é a criança ou o filho que vai falar que ruim que você chegou com essa história agora? Nunca que eles vão se lamentar, né? Tem esse ponto. Vou agradecer. Exatamente. E é uma questão, assim, até a própria agressividade no geral, né? Não só a distância, mas uma resposta mais grosseira, enfim, a gente acaba, né? Se a gente não tiver esse conhecimento, porque, assim, acho que assim, a gente não tem esse conhecimento na tradicional. Né? Ninguém fala isso pra gente. Então, se a gente não tem esse conhecimento que um ato agressivo do filho é uma comunicação, é uma forma dele estar expressando que alguma coisa não está legal, e antes da gente achar que é uma afronta a nós, a gente parar e falar, não, o que está acontecendo? Por que ele está assim? Né? Isso muda completamente o contexto. E saber como lidar com isso também é bacana. Né? Tudo isso a gente vê na sua mentoria. E, olha, foi assim uma grande escola. Eu acho que se todas as pessoas tivessem a chance de ter esse conhecimento, Maíra, o mundo seria muito melhor. Muito melhor. Não, foi muito lindo ficar te ouvindo, te acompanhando. E aí, assim, o resultado que você tem prático, pelo que você contou, as brigas diminuíram, praticamente já não existem, vocês estavam muito mais conectados. Teve um dia que eu propus lá um exercício de fazer careta, você falou, nossa, eu nunca fiz careta com o Renan, eu quero fazer esse exercício assim que eu sair daqui, quero brincar com ele e tal, não é? Eu era uma mãe muito séria. Então, quando a gente fez uma dinâmica, né, na sua mentoria de fazer careta, eu falei, gente, eu nunca fiz careta, brinquei de fazer careta com meu filho, 18 anos, quanta perda de tempo. Então, assim, olha, é uma mudança muito grande. É uma mudança muito grande. E teve um outro ponto que eu acho que foi muito lindo, assim, que foi o trabalho da Byron Katie, gente. A gente tem que falar disso, né? A gente tem que contar um pouquinho disso. Porque, assim, no terceiro módulo da mentoria, eu ensino para vocês a ferramenta do trabalho do formulário do Julgue o Seu Próximo, da Byron Katie. E aí eu peço para que as mães preencham, né, o formulário, escolhendo uma situação conflitiva com alguém, algo que incomodou muito em outra pessoa. E a pessoa pode escolher
se é com o filho, com a filha, com o marido, com o pai da criança, com a cunhada, com a mãe, com o pai, com a sogra, enfim, com quem ela quiser, né? E aí eu acabo selecionando uma pessoa para fazer a leitura em cada grupo, né? Tipo, eu vou pegar o caso da Rosana com a mãe dela, no grupo, na turma 21, e vou pegar o caso da Ana Paula, no caso, com o filho dela, de 3 anos, na turma 20, né? Tipo, eu escolhi diferentes situações para que a gente pudesse explorar duas coisas bem diferentes, assim. O caso da Ana Paula era o filhote dela que chorava muito na hora do banho, ela ficava muito estressada, e você com a tua mãe, que tinha uma dificuldade porque achava que a tua mãe era crítica demais, distante demais, não conseguia ser carinhosa e tudo mais. E disse, gente, foi uma coisa impressionante, né, linda? Eu falei assim, puxa, eu vou pegar o caso da Rosana, você topa? Você pode contar um pouquinho para as pessoas terem uma noção do que se trata, o efeito disso? Posso. Então, assim, é um questionário, né, que a gente coloca, com quem que a gente está tendo algum mal-estar, né? Com que pessoa a gente não está se entendendo. E foi no caso, assim, com essa história toda é interessante que a gente sente nesse processo, que a gente também é um reflexo da educação que a gente teve, né? Então, eu comecei a me voltar para os meus pais no sentido assim, poxa vida, né? Eu também passei por isso, porque era exatamente a mesma educação, por isso que eu também, no caso, eu omitia, no caso, né, enfim. E aí a gente se volta para os pais, inclusive tem até um parênteses, tem até uma parte que a gente faz todo um trabalho com os pais também, que é bacana, né, que é a meditação, várias meditações. E aí, eu comecei a perceber uns perrengues com a minha mãe. E naquela semana em especial, eu estava muito chateada, porque estava num ponto, assim, de... Quando ela ficava com o meu pai na sala, assistindo TV, às vezes eu chegava, ela levantava, pegava o celular e saía. Né? Era uma coisa que ela não fazia com uma má intenção. Hoje eu percebo isso. Né? Na época eu falava, não, ela está fazendo de propósito, né? Mas assim não fazia, mas era inconsciente, só que era, né? Aí outra vez eu testei, eu fui de novo, sentei junto deles, na hora ela pegou o celular e saiu. E ela ficava lá na copa vendo o celular, coisa que ela podia fazer isso perto da gente na sala, assim. E aquilo foi me dando uma gastura, enfim. Aí eu falei, não, eu vou fazer esse questionário da Byron Katie com a minha mãe, porque a gente tem coisa mal resolvida e não tá legal. E aí né, conforme você vai respondendo as perguntas, é aquela questão de como você gostaria que ela fosse com você, né? O que ela faz, assim, descreva ela exatamente do jeito que você acha que ela é. Seja mesquinha, né? Isso. Aí você escreve, ela isso. Ao final desse processo, a gente descobre que o outro não precisa ser do jeito que a gente quer. Que, na verdade, a gente também não dá para o outro aquilo que a gente gostaria que ele desse para a gente. E que o que falta é a gente dar para a gente. Né? A gente espera que o outro dê, acha que o outro tem obrigação, acha que o outro precisava, deveria, e a gente não dá para a gente. E assim, nesse processo também a gente descobre que a maternagem da criança, ela só pode ser feita por nós mesmos, né? Porque a gente tem essa criança interior ferida, a gente tem essa criança, né, que passou por tudo que passou, e quando a gente se depara com o filho da gente, é aquele impacto, né? A criança ferida grita aqui, né? Como que você ousa me omitir coisas se eu fui obrigada, né? Se eu fui calada, se eu tive que fazer das tripas coração para não fazer isso de novo? Ou, né? Por que você está sendo grosseiro comigo? Porque nossa, se eu fosse grosseira com a minha mãe, era uma chinelada. Um exemplo disso, né? Então, quando eles chegam para a gente como espelho e falam, olha, né? Vem, a gente vê, então, a nossa criança. E essa percepção é fundamental, né, Maíra? Perceber que aquilo que incomoda na gente é nosso. É o que está faltando. Todo eu leva para casa que é teu. Eu lembro muito, Flor, do momento assim precioso da leitura do seu trabalho, né? Quando a gente fez a leitura no grupo, que você descrevia essa situação de você ir para a cozinha, tentar conversar com ela, e aí você perceber que ela já soltava uma crítica, alguma fala assim, que você falava, nossa, ai, como minha mãe é, tipo,
quase assim, tipo, você não usou essa palavra, mas que antipatia, tipo, que difícil. Aí você se retraía e ia embora para ficar com seu pai, né? E na leitura, quando Foi. você usava os julgamentos, você falava algo do tipo, não lembro as palavras exatas, né? Ah, minha mãe é fria, minha mãe é distante, minha mãe não sabe oferecer amor, ela devia ser mais carinhosa, mais não sei o quê. E aí, na hora que eu fui explorar aquela coisa do tipo, vamos tentar fazer as inversões? Minha mãe é carinhosa, minha mãe tenta se conectar, minha mãe... E você foi se dando conta que, na verdade, ela, na verdade, não entregava exatamente como você queria, mas que ela tinha uma tentativa. Era quase como se você estivesse lá naquela cena de novo e, de repente, percebesse a tua mãe, na hora que via você saindo, pensando, ah, tipo, sério que ela vai embora? Eu queria falar com ela. E assim, e eu falava assim, tipo, talvez, na verdade, ela não seja carinhosa como você gostaria, mas é o jeito que ela consegue entregar o amor, porque faltou para ela também. Então, ela não tem uma habilidade assim de entregar, talvez comparando com aquela mãe daquela tua amiga que você vê que é super calorosa e abraça e beija e tal. Óbvio que ela vai ficar para trás. Porém, ela tem uma intenção, só que ela não tem facilidade. E quando você sai andando, isso que é o mais louco, né? Quando você sai andando para ir pro teu pai, no fundo você tá falando quase assim, tipo, ah, já que você tá assim comigo, eu também vou estar assim com você, né? Tipo, a criança gritando, né? A criança interior falando, meu, você não sabe me dar amor, também não vou tentar fazer nada, vou sair andando. E aí você sai e você justamente se comporta da forma como você julga o outro. Que é isso que é lindo da Byron Katie, né? Não dá pra, tipo, mostrar a dimensão. É só um resuminho pra mostrar que é muito forte quando cai a ficha. E a gente fala assim, meu Deus, eu tô aqui exigindo que a minha mãe seja carinhosa comigo, por exemplo, mas no menor sinal do comportamento dela, que eu me incomodo com aquilo que ela tá trazendo, ao invés de tentar exercer esse carinho para ela, para poder transformar a energia dessa relação, desse momento, né? Tipo, de entender que, tipo assim, ela não tá fazendo de propósito para me atacar. Ela tá fazendo porque ela não tem capacidade de entregar do jeito que eu tenho expectativa. É o jeito dela. E aí, assim, essa é a minha mãe. E se eu quero ter uma relação mais carinhosa com ela, eu tenho que me movimentar. Não dá pra eu ficar no papel de vítima esperando que ela mude. Eu tenho o poder de mudar e tentar me aproximar de um outro jeito e conectar com ela. E aí, eu imagino que... Aí foi a hora que eu fiquei pensando, vamos ver o que vai acontecer depois. E você falou que fez diferença, não foi? Fez total diferença. Porque, assim, a partir do momento que a gente dá pra gente o que a gente precisa, né? E também isso na mentoria é ensinado, isso é muito bacana, a gente saber como maternar a criança interior, aí fica mais fácil da gente também extravasar no sentido de dar mais carinho, não ficar se apegando às coisas pequenas, e aí quando você vê, a ligação retorna, e assim, é mágico, Maíra, porque assim, muda de um dia para o outro, né? Muda. A gente mudando bem. Você começa a olhar para o outro como ele é. Né? Você fala assim, essa é a minha mãe. Eu fiz isso com meu pai, minha mãe tá falecida, né? Eu fiz isso com meu pai e mudou completamente. Do tipo, eu vou parar de me relacionar com a versão da pessoa que eu gostaria que ele fosse. Porque a gente entra num lugar de cobrança, entra num lugar de julgamento, entra numa desconexão absurda e o outro fica incomodado, ele se sente cobrado, ele se sente julgado, né? E aí você fala, meu, quando eu lido, meu pai é assim e é isso que ele pode me entregar, aí eu tô num lugar assim, tipo, inclusive, se for uma relação tóxica, eu decido se eu quero estar ou não nessa relação. Mas se eu percebo que, por exemplo, é isso, tá faltando entrega da parte dele. Talvez tenha faltado entrega lá atrás e eu ainda sinto esse vazio, e é isso que você falou. Então, tipo assim, não dá pra ficar esperando dele a mudança. Eu tenho que oferecer pra mim essa coisa de me preencher, né, com esse carinho e tal que tá faltando. E se eu quero que ele seja mais carinhoso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ser coerente com aquilo que eu acredito. Eu acredito que as pessoas têm que ser muito carinhosas umas com as outras. E eu vou comprovar isso saindo andando da cozinha? Não. Eu vou comprovar tentando exercer esse carinho. Isso que eu acho lindo, assim, da Byron, assim, que ela faz, assim, ela te provoca nesse sentido. Tá, você quer a empatia dele, mas você não tá oferecendo empatia? Você quer que ele seja menos crítico, porque você tá sendo a primeira a julgar. Entendeu? E aí você fala, nossa, eu tô sendo justamente aquilo que eu tô acusando o outro de ser. Então eu tenho que mudar. E aí a mágica acontece, não é? Inclusive, só fazer um comentário aqui, a Vivian falou assim, o trabalho da Byron Katie que a Rô dividiu com a gente me fez olhar pra minha relação com meu pai. Foi demais. Que é isso que acaba acontecendo, porque isso aconteceu, né, lá dentro, gente. Só pra você saber, teve uma, por exemplo, que me escreveu, não, compartilhou com a gente no final, no último encontro,
falando assim, cara, eu dissolvi uma mágoa com meu irmão que durava 20 anos. Porque eu jurava que ele tinha me acusado de tal e tal e tal, e me incomodou, me doeu, e quando eu fui começar o trabalho da Byron Katie, em 5 minutos eu me dei conta que aquilo doeu porque eu acreditava naquilo. Porque eu já tinha aquele discurso interno, né? Se não, esse é o ponto. Porque eu julgo o seu próximo, mas muitas vezes é assim, cara, ele não tem o direito de ficar me criticando, mas só dói a crítica do outro quando, para mim, é uma questão, não é? Exatamente. Exatamente. Senão não faz nada. Se passa batido, você nem sente, você nem percebeu que ele te Você criticou. fica assim, tudo bem, porque aí você entende perfeitamente que aquilo que o outro pensa, você não tem controle e que não interfere no teu bem-estar. Você acha que porque ele... Ó, a gente tem muito essa questão, né, gente? Ai, meus pais têm que entender a forma como eu educo meus filhos. Eles têm que... como que eu faço para convencer fulano de que a forma que eu educo é melhor? Você não precisa convencer. Por que você se coloca refém da opinião dos outros? Entendeu? Você só se incomoda com aquilo que o outro pensa porque você está inseguro em relação àquilo que você está querendo defender tanto, que é importante que os outros entendam que você está fazendo certo. Se para você o que você está fazendo está correto, se você confia naquilo que você está fazendo, não tem por que você se abalar com o que o outro está pensando. O outro é adulto e pode lidar com o incômodo dele, de ver, de repente, uma mãe muito presente. Isso acontece muito, né? Tipo, ficam julgando que você tá lá, acolhendo teu filho com amorosidade, que não sei o que lá. Nossa, ele vai ficar mal acostumado. Por que você fica querendo mudar a forma como eu faço com meu filho? Não. Simplesmente, a pessoa está com a dor da criança interior dela, tipo, gritando por dentro e falando assim, por que você vai dar o peito pela terceira vez seguida? Tem que esperar não sei quantas horas, né? Tipo, sei lá, minha sogra fazia isso. Ela não chegava a questionar assim, mas ela ficava surpresa. Mas você vai dar o peito de novo? Você vai dar o peito de novo? E graças a Deus eu estava lendo um monte de coisa sobre comunicação não violenta e eu já falava assim para ela, nossa, é que claro, né? O Alfonso, no caso, o pai da Nara tem 50, né? Então, tipo, ele foi pai com 42, 43. Aí eu falava assim para ele, ela é espanhola, eles são espanhóis, né? Morando aqui na Espanha, para quem não sabe a minha história. Aí eu falava para ela, nossa, é que 40 anos atrás as orientações eram muito diferentes, né? E aí eu falava assim, eu posso imaginar como para a senhora deve ser difícil olhar para eu fazendo dessa forma, porque é realmente uma informação que não bate. Parece que eu tô, tipo, mimando a Nara, parece que eu tô fazendo uma coisa que não faz sentido, que é perigoso, que eu tô sendo displicente. Quando, na verdade, eu não sei se a senhora sabe, mas os estudos atuais, eles falam da importância da gente dar o peito livre demanda, porque o que eles fizeram lá atrás, hoje está desatualizado. É mesmo? É. Só que assim, eu acolhia a dor dela. Eu não ficava olhando pra ela como tipo, ai meu, que mulher chata, que fica querendo mudar a forma como eu educo minha filha, fica se intrometendo, que saco. Não. Eu entendia que ela estava querendo proteger minha filha, entendeu? Que ela estava sem informação e que ela estava provavelmente querendo defender a forma como ela maternou o filho, acreditar que ela fez tudo certo. Pelo amor de Deus, que eu não posso ter criado 3 filhos fazendo uma coisa que era absurda, entendeu? E ainda mais atrás, validar a própria mãe, que obviamente, aí vai pensar 70 anos atrás, sei lá, 30, 60 anos atrás, não sei quantos já, mas que não deu peito para ela, sei lá, fez alguma coisa em relação a isso, entendeu? Tipo, a gente quer defender todo mundo do nosso clã. Eu imaginar que eu fiz cagada, imagina, entendeu? E aí eu falava assim, não é sobre mim o comentário dela. É sobre ela, sobre a dor dela. Então eu não tenho que repensar aquilo que eu estou estudando, que eu tenho confiança de que é a melhor opção para o meu filho, para minha filha, entendeu? Eu simplesmente posso, inclusive, conectar com a minha sogra. Não preciso dar uma porrada nela, que a galera quer, tipo, dá uma atravessada nela para ela ficar no lugar dela. Não! Ela é um ser humano que tá tipo, com a criança interior dela, tipo, aí, em sofrência de me assistir fazendo aquilo. Por que eu não posso falar com ela como se fosse um ser humano? Puxa, deve ser muito difícil, né? Tipo, de olhar para eu fazendo isso e achar que tá tudo bem, de acordo com o teu repertório, com a tua experiência, com aquilo que você viveu, com a tua idade, com tudo, né? E foi muito gostoso, porque além dela ser uma pessoa incrível, né? Tipo, ela não é uma pessoa das mais fechadas e tal, mas enfim, mas eu acho que colaborou o fato de eu ter tido esse tom mais doce, assim, com ela, acolhedor, porque aí depois eu comecei na introdução alimentar a mandar vídeos do Carlos Gonçalves, né?
que é o guru aqui, um dos gurus aqui da parentalidade consciente aqui na Espanha, e ele é todo jocoso, todo piadista, ela adorava, ela falava, aí ela assim, achava o máximo que a neta dela era toda moderna, mandava para as amigas, olha, minha neta come com as mãos. Hoje em dia eles fazem assim, assistia, repartia, compartilhava os vídeos, ela virou tipo uma figura, assim, ela adoro, assim, foi muito legal. Mas é por isso, por quê? Porque eu percebi que, tipo, não dá pra entrar nesse lugar de julgamento. É tipo assim, não faz sentido eu entender que ela tá me julgando. Ela não está me julgando. Ela está sofrendo com as limitações dela, com o repertório que ela tem. Entendeu? Não é um julgamento, é um comentário que ela não consegue aguentar e ela solta porque dói mais, não é? Exatamente, Maíra. E assim, às vezes a gente quer um apoio da nossa mãe, né, da avó, enfim. A gente gostaria que as nossas ancestrais estivessem do nosso lado, apoiando, falando, isso, linda, que legal, continua, tá dando certo, né? Mas não é assim, justamente por tudo que você falou. Foi toda uma doutrinação na educação tradicional. E assim, não é de uma hora para outra que se muda o pensamento, né? E aí a gente observa o quê? Que se a gente percebe que a gente precisa dar aquilo que a gente necessita para nós mesmos, sem esperar que o outro dê, né? E que é o não julgamento, que a Byron Katie também fala, isso tudo que você julga mesquinhamente lá, você se vê. Uhum. Porque aquilo que te incomoda, como é que você fala? Se bateu, doeu, pega que é seu. Leva para casa que é teu. Isso, leva para casa que é seu. E aí você percebe que tudo aquilo que você acha que a pessoa é, na verdade, adivinha, né? Tá aí dentro da gente e assim, a gente fica mais autônomo, mais independente da opinião alheia. A gente acaba respeitando, percebendo que é o jeito que a gente está lidando, e também é prática, né, Maíra? Precisa testar, né? Então, o jeito que a gente está lidando, essa conexão com a criança está sendo tão especial para a gente que tudo ao redor acaba sendo secundário. E no final de tudo, né, a família, o que eu tenho percebido, né, que estão achando legal porque o meu filho está melhor. Então, assim, ó, do jeito que ela está fazendo, não está funcionando, porque de alguma forma o menino tá mais interativo, inclusive com toda a família, né? Então, o pessoal percebeu que ele está mais porque isso é um efeito, né? Porque assim, a gente fica muito assim, na educação tradicional, a gente quer muito garantir o controle. E aí a gente vai usando essas técnicas punitivas do tipo assim, se ele ficar o tempo todo aí fazendo isso, por exemplo, pegou ele mentindo, então vou tirar o videogame, sei lá, vou proibir ele de fazer tal coisa. Qual é a mensagem que eu passo? Primeiro, eu não estou me responsabilizando pela minha contribuição no fato dele estar mentindo, né? Já, tipo, é só ele que tem culpa no cartório. Então eu vou dar uma sentença para ele. Não olho a origem do porquê que será que ele está inseguro de me contar as coisas, porque o que a gente preza na criação consciente vamos criar um cenário seguro, um ambiente seguro para que essa criança ou adolescente venha para mim, corra para mim e não de mim quando ela tiver com um problema, certo? Se eu fico promovendo essas estratégias de, tipo, vou punir ele, eu estou ignorando a origem da questão. Eu estou só querendo corrigir o comportamento, para que fique exemplar. Eu quero que ele seja uma pessoa boa e mentir é errado, então, quando ele mente, eu tiro alguma coisa dele, porque aí ele vai perceber que existe uma ameaça, que ele vai perder algo, e por conta disso ele vai deixar de desenvolver, vai deixar, né? Porque não ajuda. Na verdade, não resolve, porque provavelmente ele vai criar estratégias melhores para mentir sem ser pego. Parar de mentir não, porque o motivo continua lá. De novo, eu estou inclusive punindo. Qual que é a resposta quando eu me comporto de forma inadequada? Punição. Você acha que eu vou ficar trazendo para você meu problema? Não. Vou te contar que eu estou mal na escola? Não. Vou esconder até quanto eu puder para evitar a represália, né? A resposta. Se eu encaro o erro como, primeiro, uma oportunidade de aprendizado, uma etapa que é inevitável na vida, a gente sempre vai falhar, sempre vai ter momentos da vida que a gente vai tomar decisões erradas, que a gente não vai saber como levar, que a gente vai tropeçar. Ou seja, eu não encaro aquilo como se fosse, tipo, você não tem o direito de fazer isso, até porque isso seria hipocrisia, porque eu também passo por isso. Né? Todos nós somos humanos e passamos por isso. Então é ridículo você cobrar da criança perfeição em todos os comportamentos, quando na verdade todo mundo passa por isso. Então esse é o ponto. Eu já estou colocando isso. E o outro se eu não olho a origem do comportamento, eu não estou transformando, tipo assim, digamos, por exemplo, agora que você contempla isso, né, e te fala assim, poxa, então de repente eu contribuí
para começo de conversa. Ele não se sentiu seguro para abrir as coisas para mim, porque eu estava lá usando essas estratégias de coerção, de correção, de punição e tal. Óbvio que ele se afastou, né? Então, eu tenho que corrigir isso. Eu tenho que mudar a forma de interagir com ele, fazer uma meia-culpa, explicar para ele, olha, realmente, a mamãe, com certeza, está contribuindo para te inibir nesse movimento e eu preciso mudar. Eu vi uma live linda esses dias com a Ivone Laborda, né, que é uma das lives do meu trabalho, ela falava assim, se atreve a perguntar para tua filha, porque era uma mãe falando assim, eu tô com muita briga, discussão com a minha filha de 9 anos, né, não sei o que fazer. Aí ela falava assim, com 9 anos você já pode perguntar diretamente para ela, filha, o que a mamãe está fazendo que te incomoda? O que na mamãe você não gosta na nossa relação? Você tem coragem de perguntar isso? Né? Porque aí você vai saber exatamente o que está incomodando ela e você vai saber onde você tem que agir para mudar na relação de vocês. E a outra pergunta que você pode fazer é, o que está faltando da mamãe que a mamãe não está conseguindo te entregar nessa relação? E aí, a partir do momento que ela te falar, você começa a buscar foco para atender essas necessidades dela. E eu te sugiro mais. Pega isso que ela pediu que você faça e escreve isso, coloca no espelho do banheiro ou então na geladeira para que ela veja que você está dando importância para aquilo e você fala, meu amor, a mamãe está tentando. Eu quero que você saiba que é muito importante para mim. E se eu não estou conseguindo é porque eu ainda estou tentando, mas eu quero conseguir te dar isso. Porque você falou, é muito importante. Eu me aproximei, eu me abri, eu abri espaço para poder me conectar com ele, eu comecei a dar, você falou, eu me tornei mais presente e disponível para ele, né? Então, essa é a transformação, né? Tipo, como que eu faço? Alguém perguntou aqui, mas e aí, o que eu faço? Eu percebi que eu tô fazendo isso, o que eu faço para me aproximar do meu filho? Então, nossa, isso é muito, muito interessante, porque primeiro é mudar o olhar, né, Maíra? Esse olhar de condenação, já de crítica, de achar que ele está errado, e de que se você tiver a humildade de conversar com ele, perguntar, né, filho, o que eu estou fazendo, talvez, que você está agindo assim? Isso conecta mais, a gente acha que é uma perda de autoridade. Ah, não, se eu fizer isso, eu vou perder minha autoridade. Mas assim, gente, a gente está falando de conexões, a gente não está falando de poder, de autoridade, um manda mais, obedece quem tem juízo, né? Então, assim, isso é bastante importante. E durante a mentoria, o que a gente aprende? A gente, maternando o nosso filho, a gente consegue maternar a nossa criança interior ao mesmo tempo. E enquanto a gente faz né, vou falar assim, eu falo cura, não sei se é o termo correto, mas essa cura desse relacionamento com a criança, a gente também vai limpando o relacionamento nosso com a nossa criança interior. Né? Porque, assim, gente, é uma terapia intensa. A criança, o filho da gente, é uma terapia diária, 24 horas por dia. É o tempo inteiro ele lá, espelhão. Não, olha para a criança, olha para as crianças. E você tem muita saída no final, né? Me conta um pouquinho para o pessoal aqui da última visualização, da despedida, do que aconteceu com a tua criança interior. No final, né, ao final, assim, foi emocionante, porque terminando as dinâmicas, eu tive a visualização, eu visualizei, né, assim, na verdade apareceu a imagem para mim, da minha criança interior, né, de eu menininha, levantando as mãos, assim, para mim, né, como se fosse querer ser carregada, assim, e dando uma gargalhada, sabe, assim, ela ficou muito feliz, ela quis me abraçar e gargalhar. Então, assim, eu falei que foi, só de lembrar eu fico emocionada, porque ver a menininha toda feliz, né? No final desse processo, foi muito importante. Muito importante. Porque é isso, né? A sensação, assim, muitas pessoas me seguem, né? E descobrem que existe essa tal da criança interior com os conteúdos que eu coloco lá na página, né? E no caso, você me seguir há 15 dias e entrou na mentoria logo de cara. E essa coisa de, nossa, de repente você vai, faz aquele contato, tipo, descobre essa criança, esse serzinho que tá dentro de nós, que na verdade é o nosso campo emocional, assim, como se fosse uma guardiã do nosso campo emocional, das lembranças que a gente tem na infância, para quem perdeu os surtos, né? Que as aulas estão aí liberadas, quem quiser assistir, pode escrever surtos, inclusive, aqui nos comentários, que vocês vão receber o link do grupo especial para poder ter acesso às reprises. E aí, se vocês entram no grupo especial da série de surtos maternos,
leem a descrição do grupo lá do WhatsApp, tem o link para os materiais da série. Aí vocês conseguem ver as reprises das aulas dos surtos maternos, tá? Para quem chegou depois, só para avisar que vocês podem assistir as 3 primeiras aulas, eu liberei de novo até sexta-feira, tá? Mas assim, quando você faz esse encontro com a criança interior, cara, ela tá desamparada, ela tá, tipo assim, conformada de ter sido esquecida. Né? É muito triste, né? Tipo, geralmente, a maioria delas, geralmente elas estão assim, quietinhas, caladinhas, assustadas, sem confiar no adulto, tipo, que não, tô desconfiada, porque, tipo, fui muito maltratada, então fui muito ignorada, depende, né, da vivência de cada um. Mas essa coisa de você conquistar essa confiança e voltar para ela e incluir ela, fazer esse compromisso, eu vi que você conseguiu, tipo, incluir ela, né? Sim, sim. E é interessante que daqui para frente, assim, tudo que eu faço, eu sempre sinto essa criança. Tá tudo bem aí? Tá legal? Então tá beleza. É muito interessante. E assim, Maíra, é uma coisa importante de falar. O formato que você fez essa mentoria foi maravilhoso, porque não é cansativa, não é enfadonho. Então, assim, são áudios curtos que vão direto ao ponto, sabe? Está cheio de informação e às vezes a gente começa a ouvir um áudio longo, no meio dele você já se perdeu. E essa não. Assim, é delicado, é assertivo, é aquilo. E aí a gente vai praticando aquilo naquela semana, né? Uhum. Então, olha, é impressionante. Realmente foi um divisor de águas na minha vida, não canso de falar. Só tenho a agradecer. Ai, obrigada. Oh, eu vou ler o comentário da Marisa. Ela falou assim: que linda essa forma que você acolheu a fala da sua sogra e modificou essa relação. Marisa, eu tenho muito assim na minha cabeça. Eu sou muito visual, eu sou meio da fotografia, do cinema também, né? Então, tipo, eu sou muito de visualizar, gosto dos quadrinhos também, eu fico imaginando as cenas. Mas, para mim, eu visualizo o planeta Terra, né? Muito. Eu uso muito. Gente, está no planeta Terra. Somos todos adultos feridos. E eu não gosto muito de ficar nesse lugar de julgar o outro como se assim, nossa, como assim ela é assim, assim, assado. Eu penso assim, nossa, qual será a dor dessa pessoa, né? Qual será a história dessa pessoa para ela soltar um comentário desses, para ela se comportar dessa maneira? Estou sempre tentando entender o que está por trás. Isso, assim, desde muito pequena, eu tinha essa coisa, né? Que eu acho que até, eu brinco que a codependência, ela estimula muito essa empatia da gente ficar se colocando no lugar do outro, querendo salvar o outro. Então eu olhava, eu sempre olho para as pessoas com essa sensação de que, de certa forma, está todo mundo buscando amor, mesmo que seja de forma inadequada, porque até o ato violento é um grito de desespero falando assim, tá me faltando tanto, eu tô com tanta raiva, que é uma revolta da ausência, né, tipo, do maltrato que a pessoa sentiu. Então, tem aí uma busca disfarçada aí, porque, tipo, é um grito de desespero, socorro, nem era pra mim, eu tô com tanto ódio disso, era muito mais, aí a pessoa descarga, né. Mas tá linkado de alguma forma, isso eu quero dizer, né. E quando eu vejo o comportamento dessas pessoas e eu entro nesse lugar de julgamento, é aquilo que eu falei antes, a gente entra numa desconexão. Mas se eu olho isso como uma oportunidade, e ao invés de dar uma patada nela, que muita gente tem vontade de fazer, eu falo assim, não, eu quero me aproximar dela. Porque ela é uma pessoa que importa. Primeiro, ela é a avó da Nara, ela é o pai do cara que eu tava junto, não tô mais dele. Tipo, é uma pessoa que, tipo, eu tenho amor por ela, né? No caso, minha mãe já faleceu há 12 anos, então eu tive... Quando eu cheguei na Espanha e conheci a mãe do Alfonso, eu me relacionei com ele desde 2011, não foi no ano, eu conheci ela no ano que minha mãe faleceu, né? Eu tinha muito carinho por ela, e ele não tinha tanto, ele tinha muita bronca com ela. Foi a partir do... Eu que ficava puxando a brasileira, tipo, família importante, como assim você não vai estar casa da sua mãe? Eu quero ir e tal. Ela era muito querida. Enfim, mas o ponto é que pra mim era muito importante esse relacionamento. Então eu não queria que ficasse uma mancha, assim, uma coisa meio atravessada. Não, eu quero conectar. E foi muito lindo, assim. Realmente, assim, acho que se a gente olha com essa perspectiva, a gente pode usar esses desafios com o outro. Eu uso muito essa ideia de que a pessoa que mais nos desafia são os nossos maiores mestres. Porque, no fundo, estão falando de sombras nossas. Então, até a coisa do discordar, para quem tem o perfil de criança boazinha, é muito difícil, porque você fica achando que você vai desagradar, que você se sente responsável pela dor do outro. Isso desconecta muito dos nossos filhos. Quando eu fico lá, preocupada que minha mãe ou minha sogra ficou mal, porque eu tô fazendo uma coisa que deixa ela... Com mãe acontece muito, né? Minha mãe fica incomodada quando eu trato meu filho muito bem, né? Quando eu não dou bronca no meu filho, por uma coisa que ela daria. Ou seja, no fundo, a minha mãe
se sente invalidada ou julgada pela forma como eu educo meu filho, porque eu tô querendo romper com o jeito que ela fazia. Ela se sente meio criticada. E aí, tipo, nossa, eu, que ainda estou dependente, né, ainda me sinto refém do mal-estar da minha mãe, me sinto responsável pela dor da minha mãe, e acho que eu preciso cuidar da dor da minha mãe, porque essa relação foi estabelecida lá atrás, e eu ainda estou presa nisso, aí eu fico inibida de atuar da forma como eu acredito ser coerente com o meu filho, porque mamãe vai ficar brava, vai ficar chateada, vai ficar decepcionada, vai ficar mal. E eu não posso com isso. Eu não banco desorganizar minha mãe. Só que eu desamparo meu filho nessa história. E quando eu me dou conta que, na verdade, eu não tenho responsabilidade pelo mal-estar da minha mãe, no primeiro ponto, né? Tipo, e aí, geralmente, como eu quero preservar isso, e eu acho que minha mãe não deveria agir assim, eu fico pé da vida e quero dar uma patada na minha mãe. Eu acabo sendo reativa, né? Eu não consigo acolher ela, eu consigo, tipo, ficar com muita raiva e a minha vontade é de estrangular ou de sair correndo, sei lá, cada um tem um jeito aí de reagir. Ah, eu prefiro não ir lá, porque toda vez que eu vou eu recebo crítica, mas eu não consigo promover algo de diferente que poderia ser curativo. Porque eu poderia também olhar para essa situação e falar assim, nossa, será que existe um jeito de eu me aproximar dela e de eu romper com esse olhar dela, mas sem esse julgamento, sem essa porrada? Não sei se faz sentido para vocês, entendeu? Mas às vezes eu vejo esses problemas essas situações que são muito desafiadoras, porque deixam a gente muito incomodada, né, com a postura do outro, como também uma oportunidade, por exemplo, de eu exercer a minha capacidade de ser autêntica nessa situação, defendendo o meu filho diante dela, mas com amorosidade, sem ser contatada, do tipo assim, nossa mãe, consigo entender que para a senhora deve ser muito difícil, né, olhar essa situação e ficar de boa. Porque você fez diferente, de repente você está se sentindo julgada, por exemplo, né? Eu nem tive essa conversa com a minha mãe, porque minha mãe nunca nem conheceu a Nara, mas eu fico imaginando. Eu até fico imaginando, porque minha mãe acho que se abriria, por mais que ela ficasse incomodada, né? Mas você poderia ter uma conversa nesse tom. Quando você alcança esse olhar. Porque se você, por exemplo, praticando a Byron Katie, você consegue alcançar esse olhar, de imaginar que o outro está lá em sofrência, né? E deixa eu só ver uma coisa aqui. A gente escreveu na parede da cozinha respirar e mudar de ideia para trabalhar nossas explosões. Tem ajudado tanto porque ele vê o nosso esforço conjunto ao invés do discurso. Exatamente, falou. Porque a gente tem que ser exemplo, além de tudo, né? Não adianta só falar. Vamos lá, vamos respirar, vamos mudar de ideia. E sabe o que eu acho lindo também? O reconhecer a dificuldade que todos nós temos. Lidar com o erro, gente, de uma outra forma que não seja através desse olhar rígido e exigente da educação tradicional, é olhar para o erro com essa percepção de que o outro não fez de propósito, o outro não fez porque ele escolheu fazer aquilo, né? Ontem, por exemplo, a Nara desceu para brincar, né? Ela tá ficando mais velha, então ela tá começando a descer sozinha pro condomínio onde a gente mora, né? Vai encontrar as amiguinhas e tal, não sei o que. Aí ela levou o patinete, mas ela é muito esquecida, ela é muito distraída, e eu não posso falar nada porque eu sou péssima com isso. Então eu sou péssima referência, eu fico aqui, boca que usa. Tento ajudar, mas eu tenho total noção de como é ser assim. Então tenho muita empatia por ela. E aí não deu outra, nem imaginei que fosse acontecer, mas ela desceu com o patinete e subiu sem ele. E aí eu falei, ué, você não esqueceu o patinete? Meu Deus, eu esqueci. Aí ela desceu para buscar, de repente subiu chorando. Não sei onde ele tá. E o condomínio é gigante, né? Eu não sei onde ele tá, não sei o que os caras falaram. Ai, meu Deus do céu. Aí eu pensei, se fosse da coisa tradicional, eu teria dado uma bronca nela. Filha, você tem que prestar atenção, como assim? Não sei o que lá, essas coisas você tem que ter cuidado. Aí eu falei, filha, vem cá, me dá um abraço. Ai, meu Deus, você perdeu o negócio. Putz, é tão chato quando isso acontece. Eu fiquei pensando, meu Deus, é horrível. E, na verdade, um jeito de você aprender a não perder as coisas é você tendo a experiência de como é perder as coisas. É ou não é? Então, ao invés de eu ficar fazendo ela se sentir pior, que é o que a educação tradicional faz, eu acolhi ela. Eu esperei ela chorar um pouquinho. Aí eu pensei, você sabe por onde você deixou? Ela, não, eu não sei. Eu acho que sim, eu não tenho certeza, mas eu fui lá e já não tava, não sei o que. Ela falou, não, então vamos descer, vamos procurar e tal. Aí no caminho eu fui falando pra ela, filha, que será que a gente pôde aprender com essa experiência, né? O que você aprendeu com isso de hoje, né? Que você esqueceu, não sei o que. Ela falou, ai, mãe, que eu tenho que tomar mais cuidado, não sei o que lá. Tipo, eu não preciso ficar fazendo ela se sentir mal.
Porque a própria experiência já fez ela sentir mal e já faz ela entender o que ela precisa fazer da próxima vez, entendeu? E não vai garantir que ela nunca vai esquecer o patinete de novo. Mas vai ajudar, entendeu, gente? São passinhos. Ajudar ela a criar essa necessidade interna, essa tensão interna. E não porque, tipo, senão ela vai ficar brava, senão, sabe? Não. Ela não tem que ficar se sentindo humilhada, culpada. Eu não preciso piorar o estado dela, né? Para ela aprender. O próprio erro vai fazer isso. Entendeu? E a empatia de eu olhar e falar assim, eu sei, filha, eu já perdi. É tão chato quando isso acontece. Sim, a gente tem que estar mais atenta nessas horas, né? Porque senão a gente acaba esquecendo. Eu te entendo porque eu também sou assim. E aí, no final, graças a Deus, o porteiro tinha encontrado, levou pra portaria, a gente encontrou, aí ela ficou toda feliz, voltou pra... Aí eu até perguntei pra ela, o que você aprendeu com isso? E ela falou assim, porque aí no caminho eu falei assim, a gente tem aí duas possibilidades. Alguém honesto pode ter encontrado e alguém desonesto pode ter encontrado. Aí eu expliquei pra ela o que acontecia, né? Alguém pode ter roubado, acho difícil, porque é um patinete muito pequenininho, acho que nem todo mundo se interessa, porque tá tendo roubo de bicicleta aqui dentro, né? Mas pode ser que alguém muito honesto tenha encontrado e levou para achados perdidos. Vamos lá na portaria ver se tá lá. E aí tava lá, né? Aí o que você aprendeu? Que quando a coisa não é nossa, a gente tem que devolver. Aí eu falei, não, isso também. Aí ela ficou com a outra lição, né? Não, mas em relação a guardar as coisas, não, que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falei, tá bom. Mas é muito lindo isso, né? Porque é um jeito mais leve. E é uma quebra de corrente, né, Maíra? É secular, que essa educação tradicional passando, né, de geração em geração, de geração em geração. Então, a gente poder ter essa possibilidade de quebrar com né, essa transgeracionalidade aí de educação tradicional, de rigor, de crítica, isso é muito importante. É transformador para as novas gerações. E para nós também. Como é que é? Você fala uma frase muito bonita. Dar para o outro o que a gente não teve dói, mas cura. Exatamente. E aí, essa frase da Ivone Laborda, e ela fala, dê até parar de doer, porque uma hora para. E é incrível o efeito disso. Porque você percebe que quando você vai maternando a sua criança, né? Tipo, o que eu faço, gente? Só para resumir, aí a gente vai finalizando, eu vou me despedir aqui para contar para vocês. Mas assim, vamos supor, eu vejo lá uma situação que é incômoda com a Nara. Ela apresenta um comportamento que me deixa atravessada, né? Aí eu falo, nossa, sei lá, por exemplo, ela tá começando a escrever, agora já avançou um pouquinho, né? No comecinho, quando ela tava começando a escrever, ela perguntava pra mim, pra que lado é o B, pra lá ou pra cá? E vinha um negócio, assim, dentro de mim, falou, nossa, a minha cabeça era, nossa, que burra! Sério que ela vai perguntar isso? Pergunta idiota! E aí eu falei, nossa, eu corro o risco de tratar ela de um jeito, assim, muito desumano, assim, cobrando uma coisa que não nada a ver. E aí eu me dei conta na hora que a energia da minha criança, boazinha, perfeccionista, estudante, que parou de pedir ajuda, que não se atrevia a pedir ajuda para ninguém, que se cobrava ser muito inteligente, que morria de vergonha de perguntar coisa, para não fazer pergunta idiota, tal, não sei o quê, que de repente estava gritando e falando assim, meu, essa menina tem que saber, isso daí é uma pergunta muito idiota, muito ridícula. E aí eu já falei, putz, eu tenho uma criança ferida aí que se cobrou demais, que virou o meu personagem, né? Tipo, eu levei a vida adiante, pra mim tudo bem, eu me identificava com isso, me dava bem com os estudos e tal, maravilhoso, mas eu percebi uma sombra ali, uma coisa assim, do tipo assim, eu não me dava o direito de ter qualquer estupidez, entendeu? Qualquer burrice, digamos assim. Eu falei, cara, eu preciso maternar isso na minha criança. Eu preciso conversar com ela, consolar ela e falar, meu, quanta pressão. Não, você não precisa ficar tão pilhada com isso. Relaxa, tá tudo certo. Tua filha não tá sendo, não é ignorante, não é sinal de ignorância. É o processo, faz parte. Tipo, ela tá começando. Começa a trabalhar isso agora, porque lá na frente, quando ela começar a ter dificuldade, se ela tiver, você vai ficar desesperada. E correndo o risco o quê? De ter uma intervenção, de cobrar, de olhar pra ela com menosprezo, de ficar falando, meu, larga a mão ser ridícula, sei lá. E eu vejo muitas mães falando disso, né? O quanto cobram, às vezes, que a criança tem um desempenho escolar absurdo, ou que ela não tem o direito de ter dificuldade nenhuma, porque no fundo é a dor da criança. Ou seja, aí eu vou maternando isso, e conforme ela vai me trazendo de novo perguntas parecidas, que é o que a Byron fala, eu não vejo a hora da criança fazer de novo aquilo, né? Pra eu poder o quê? Sentir o gostinho. Tipo, uau, dessa vez ela falou, perguntou uma coisa parecida, ou a mesma coisa, e não incomodou, não doeu. Ou seja, eu consegui já me relacionar com aquela situação que para mim despertou uma dor da criança em primeiro momento, mas como agora está tranquilo,
não faz efeito nenhum nesse sentido. Eu falo, filha, o B é pra lá. E não me dói. E eu não tenho vontade de surtar. E eu não tô lutando por dentro achando que ela é isso ou aquilo, entendeu? É um exemplo simples, mas tipo, acho que faz sentido pra vocês, entendeu? Só pra pegar aqui um comentário aqui, antes de eu olhar se tem mais algum. A Tati tá falando assim, a mentoria da Maíra é maravilhosa, traz conexão de uma forma muito humana. Obrigada, Flor. Foi muito lindo também te acompanhar. E aí a Dani tá falando que já passou por isso, sabe como é ruim, agora eu não sei em que momento, porque fiquei lá em cima, lá nos comentários. Mas, gente, só para finalizar, até porque a gente já fez 1 hora aqui de encontro, o convite fica para vocês, tá? Se vocês têm interesse em participar dessa jornada, explico resumidamente, que vão ser 10 semanas sendo acompanhadas por mim, né? Em um grupo de até 30 mulheres, eu estou formando 2 grupos, eu ainda estou com 25% das vagas para preencher, e estou com 75% das vagas preenchidas, né? E aí, o que vai acontecer nessas 10 semanas? Vocês vão receber 10 módulos para que vocês possam aprender a aplicar a criação consciente, ou seja, se tornar essa mãe consciente. Os grupos são para mães, tá, gente? Ou mulheres que queiram, às vezes são avós também, às vezes são grávidas, que estão tentantes e tal. E aí, peraí, já vou ler essa coisa aí, da Clary, deve ser Clarissa, ou Clarice. E aí, nessas 10 semanas, a gente vai trabalhar o tema da criação consciente, da autoeducação, o módulo da Byron Katie, autocontrole, como que a gente faz para ter autocontrole, para poder não surtar tanto. A gente vai trabalhar as emoções emocionais básicas da criança, as necessidades emocionais básicas da criança, desculpa, para entender o que pode estar por trás do comportamento, para poder saber como atuar na origem do comportamento que a gente está, que nos incomoda. Mas o tempo todo vai ter esse rastreamento da minha correspondência, quanto eu estou contribuindo também para esse comportamento. A minha postura, né? Por isso que a autoeducação está lá antes, inclusive. A gente vai ter um módulo falando só sobre culpa materna, um deles falando sobre perfeccionismo, um deles falando sobre o autocuidado, outro falando sobre a codependência e vai finalizar falando sobre a criança interior, tá? Como maternar a criança interior, que, na verdade, vai estar permeando todo o trabalho, fazer esse trabalho sobre a criança interior, tá? E aí, ao longo dessas 10 semanas, vocês ficam dentro de um grupo do Telegram, onde tem uma interação, onde eu estarei moderando, não vai ter equipe moderando ou respondendo pergunta, não. O que vocês trouxerem lá, eu que vou dar feedback para vocês, tá? Sempre. Também existe espaço para vocês conversarem comigo na plataforma do curso, fazendo perguntas, como você fazia, né, Rô? E também vai ter um encontro semanal ao vivo comigo, de 2 horas e meia de duração, que às vezes dura um pouquinho mais, porque a minha codependência quer entregar tudo e mais um pouco. E aí eu não consigo deixar as pessoas sem resposta. E nesses encontros eu faço um resumo do que foi o tema do módulo da semana, depois eu faço alguma dinâmica com vocês, depois a gente troca, faz partilhas, e vocês trocam angústias, percepções em relação à dinâmica, ou então ao módulo, o tema do módulo, ou até uma coisa anterior, sei lá, alguma questão que vocês têm para trabalhar, tá? E depois eu faço, às vezes, uma visualização com a criança interior, alguma coisa para finalizar, depende muito do tema do módulo, do momento que a gente está na mentoria, tá? Quando a pessoa não pode participar do encontro ao vivo, vai ter acesso às gravações, sempre no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, eu libero a reprise e todo o material que vocês têm da mentoria ficam acessíveis para vocês durante 2 anos, tá? Então vocês podem ver, rever, perdi o ritmo, vou retomar depois, enfim, não tem desculpa nesse sentido, entendeu? Algumas mães não podem estar no ao vivo e acabam só fazendo a mentoria com o material que está gravado, né, com o que fica lá na plataforma, e mesmo assim eu tenho retorno de resultado. É uma mentoria que já passou por 21 grupos, 540 mães já participaram dela, né? E a gente está espalhada aí pelo mundo, é tudo online, então tipo, tem 28 países aí já de mulheres espalhadas. E é esse mais ou menos o formato, entendeu? Tipo, o grosso, assim. Para além disso, tem um monte de bônus. Vocês têm 3 aulas que eu ganhei de presente para dar de presente para vocês. Uma delas são aulas gravadas, né? Uma delas é com a Bruna Garrocino, que é educadora parental, que também é formada pela Escola da Educação Positiva, assim como eu, que é sobre telas e filhos, como encontrar um equilíbrio nessa relação, né? E é legal porque você também estava com questão de telas, né, com ele. Tem um bônus que é da Mari Zuin, falando sobre as personalidades da criança interior, também as 9 personalidades, de acordo com o Enneagrama, que é legal também da gente poder entender e identificar um pouco dos perfis que a gente pode ter. Tem um bônus que é da Mel Araújo, que também é formada pela Educação Positiva, pela Escola da Educação Positiva, que ela fez sobre o sistema nervoso, sobre a teoria polivagal, para poder entender sobre autorregulação, corregulação, o papel do... Como que
o que acontece com a criança quando ela está desregulada emocionalmente, né? Porque a gente tem que entender que a desregulação emocional, na verdade, digamos, o momento de choro, de agressividade da criança é uma resposta do estresse que ela está sentindo, né? Então, ela está desregulada emocionalmente e aí o papel do adulto é tentar trazer essa corregulação. Enfim. E aí, e até parênteses, né? Como eu estou fazendo, inclusive, a formação agora com a Flávia Penido, em teoria, em apego, trauma e parentalidade, lá também eu estou recebendo muitas ferramentas de como a gente trabalha essa questão da autorregulação. Porque é primordial a gente alcançar esse espaço de ter calma, né? Tipo, isso que você falou. Às vezes a criança está sendo agressiva, está sendo ofensiva com a gente. Eu preciso entender que isso é uma resposta do estresse que ela está sentindo. E menos me sentir ofendida e ficar na defensiva e aumentar o fogo dele, né? Tipo, a desregulação dele ficando nervosa. Se eu entendo que ele não tem controle, porque ele está completamente desesperado, ele está gritando para ser entendido, e vai estar no cérebro reptiliano dele, então ele não consegue controlar, ponderar e ser, tipo, fazer uma fala educada comigo, né? Tipo assim, eu tô esperando demais. Eu vou e falo, cara, primeiro de tudo eu tenho que ficar calma para conseguir ajudar ele a se acalmar. E aí depois a gente conversa, mas vamos lá, vamos entender que meu papel é trazer isso, entendeu? Enfim, isso vai estar lá contemplado também. E aí tem 12 bônus gravados, que são encontros que eu já fiz com pessoas que eu convidei, né, com especialistas maravilhosas, tipo a Clarissa de Jaquiara falando sobre agressividade, Carol Nalon falando sobre comunicação não violenta, Tariana Rocha falando sobre narcisismo, e por aí vai. Tá, tem um monte. Na página do MAC, que vocês escrevem aí MAC, vocês recebem o link para vocês verem toda a descrição da mentoria, um monte de depoimentos das mães que passaram e tudo mais, tá? Então, quem tiver interesse, escreve MAC aqui para receber esse link e ver se tem interesse em entrar nessa turma e aproveitar essas últimas vagas que eu tenho aí, porque sexta-feira eu vou fechar as inscrições, tá? E aí a Clary falou, eu me senti péssima agora. Minha mãe sempre fazia pergunta do tipo, tem certeza que você vai fazer isso? E hoje eu reproduzo o mesmo tipo de intimidação com a minha filha. E eu percebi que ela está sempre preocupada em agradar. Clary, que bom que você percebeu isso. Porque esse é o primeiro passo, entendeu? Quando você se dá conta da sua responsabilidade, porque assim, eu prezo muito pela ideia. Gente, é importante. Quando a gente reconhece que aquilo que a gente recebeu não foi suficiente, ou doeu, ou não era aquilo que eu deveria ter recebido, né? Eu não tenho poder de ação naquilo que aconteceu. Não dá para voltar para o passado e falar, mãe, para agora o tempo, vamos refazer? Não dá para rebobinar a fita e pedir para fazer diferente. Então, o que eu tenho de percepção eu sou resultado daquilo que me aconteceu. Por conta do que minha mãe fazia, sei lá, né? Da forma como ela agia comigo, eu fiquei nessa coisa de querer sempre agradar minha mãe. E agora eu percebo que eu tô fazendo isso com a minha filha. O que minha mãe fez comigo não tem como mudar. Mas como eu ajo com minha filha, eu tenho como mudar. Tá, Clary? Então, assim, se você quiser, por exemplo, entrar na mentoria, a gente vai trabalhar isso em você. Você vai tocar nessa esfera, desse ponto. Porque é isso, a gente vai levantando questões assim, puxa, eu brinco que são as perebas emocionais. Puxa, eu tenho uma pereba emocional que eu fico lá muito preocupada em agradar minha mãe. E aí, quando eu vejo, tô de costas pro meu filho, vou trabalhar isso lá. Entendeu? Tipo, eu tenho que trabalhar isso. Porque eu, como adulta, às vezes eu tô olhando esse conteúdo, inclusive me sentindo culpada, né? Como você falou, eu posso paralisar nessa culpa e falar, puxa, não sei se eu tô afim de olhar para isso, me dói muito, é difícil assumir o meu papel nisso. Só que se eu não olho para isso, a coisa vai se perpetuar. Entendeu? É complicado. Eu, como adulta, tenho ferramentas, tenho recursos, tenho capacidade de amadurecer com essa experiência. É um convite que está sendo feito, entendeu? É maravilhoso, porque, tipo, caiu a ficha agora. Então tá, a partir de agora eu vou lá e escolho atitudes diferentes para poder movimentar isso e transformar isso assim como a Rosana fez. Por quê? Corri o risco de você se perder do teu filho. Né? Exatamente. Faz total sentido. Faz total sentido. Uhum. E aí... Eu tenho a agradecer. Ai, que bom, Chuchu. Eu quero também muito agradecer. Deixa eu só ver se eu deixei alguém aqui que deixei sem resposta. Isso aí, a Clarissa. A Clarissa, isso mesmo, eu sabia. Tipo, acho que eu conheço algumas carinhas, assim, alguns desenhos aí de vocês. A Ida transformou minha vida.
Simplesmente façam, suas crianças e o mundo se tornarão melhores com a mentoria. Ai, obrigada, Adri. Delícia. E aí a Thaís falou, hoje passou na turma uma mãe que surrou a sua filha de 7 anos porque a menina deu um tapa no rosto dela. Ela foi presa, a menina cheia de marcas de bambu. Ai, triste, né, Flor? A gente ainda tem muito disso. E a Maíra, mandei mensagem no Instagram, no privado, e ainda não tive resposta. Eu vou olhar, Flor, porque ontem o Instagram estava me expulsando o tempo todo, eu não estava conseguindo responder nada. E o que eu respondi, eles apagavam antes de eu... Mandava, depois eu via que estava deslogado, eu já perdi tudo. Mas eu vou olhar, tá, Daniele? Pode deixar que depois eu tenha acesso às perguntas, eu olho e te encontro, tá bom? Tá? E deixa eu ver aqui. Também mandar um beijo para a Bia. Mandar um beijo para a Bia. A Bia é o seu suporte, né, Maíra? Isso, ela tá na minha equipe. Pode deixar, obrigada. Ela tá com certeza vendo você agora. E ó, vou deixar salvo sim, tá bom, Flor? Pode assistir depois do começo, eu vou distribuir aqui para vocês. E a Dani falando aqui, eu quero, Mac, não sei o que, muito bom. Tô chegando aqui, não chego no final, tem muitos comentários. Perfeito, consegui chegar no fim. Flor, muito obrigada, tá? Eu realmente fico assim, emocionada. Ontem, ouvindo seus áudios, eu cheguei a chorar. Falei, ai, gente, é muito lindo, porque, gente, de verdade, é um trabalho assim com muita entrega, é muito elaborado, é muita energia e é muita, digamos, de certa forma, a gente faz uma coisa. Eu moro perto de Madrid, para quem tá perguntando, tá? A gente monta uma história, um produto, sei lá, tipo, vou entregar esse serviço aqui para as pessoas. Eu falo assim, ó, eu fiz essa jornada e eu quero ver se as pessoas podem participar, né, tipo, fazer uma coisa parecida e sentir o efeito. E às vezes a gente não tem dimensão, né, do como está afetando e mudando a vida das pessoas. E de repente você surge com esses comentários, com feedback no final de um encontro, ou você, né, tipo, no caso você sempre trazia. Mas querendo ou não, ontem e essa semana que a gente ficou falando de fazer a live, você me trouxe mais histórias, né? Mais recentes, coisas, tá assim, assim, assado com a minha mãe, tá assim com o meu filho, tá... E assim, é de uma... Eu não sei explicar, gente, pra vocês, é uma sensação muito boa, porque você fala assim, no fundo eu tenho esse lema, né? Quanto menos adultos feridos, mais crianças visíveis. Porque quanto mais ferido a gente tá, mais a gente invisibiliza a criança que está convivendo com a gente. E aí essa criança vai se sentir invisível e vai crescer ferida. E assim, eu sei que todo mundo vai estar ferido. Eu sei que, tipo, não dá para curar todo mundo. Já tirei essa pressão da minha cabeça, graças a Deus. Eu, codependente, queria salvar o mundo, né? Prepotência, arrogância, achando que eu tinha essa capacidade e me cobrando. E, nossa! Mas o que eu sei a gente pode diminuir o impacto das nossas feridas na vida dos outros, entendeu? A gente pode romper com isso diminuindo os danos, entendeu? Então, esse olhar de tomar responsabilidade, de assumir esse compromisso e falar, meus filhos merecem uma versão melhor de mim, merecem essa dedicação, e eu não quero desperdiçar o relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa veio através de mim, me escolheu para ser guia dela. E, cara, eu tô aqui, tipo, sabendo que eu posso melhorar essa relação e fechando os olhos para isso? Não, eu quero me entregar, porque eu me importo. Eu vou colocar, espalhar da casa as mensagens para não esquecer e mostrar, ó, eu tô tentando, eu quero. Então foi muito lindo você falar. Tive uma conversa com ele se desmanchou, né? Ele se emocionou, ele se tocou e ele se abriu. E ele ficou mais colaborativo, porque, gente, é isso que acontece. Quando eu saio do controle e eu foco na conexão, a relação flui. É isso, Maíra. É a conexão. Né? Deixar tudo. E a conexão é isso que conta. É isso que faz a gente e os nossos filhos mais felizes. Uhum. Exatamente. Não é sobre ser perfeito, mas sobre tomar consciência e tentar ser melhor a cada dia. Não é, Maíra? Isso. E ficar numa espécie de orar e vigiar. Porque, tipo assim, eu não preciso ser perfeita com meu filho. Eu preciso ser honesta. Eu preciso ser humana. Eu preciso me vulnerabilizar e saber lidar com as minhas imperfeições e os meus erros. A partir do momento que eu falo com ele, eu vou lá e peço desculpas. Falo, puxa, eu sinto muito. Mamãe tá tentando e eu não prometo que eu vou ser perfeita. Eu não prometo que eu nunca mais vou surtar. Eu simplesmente falo, eu não tenho o direito de tratar você assim. Eu sei, meu amor, você me desculpa. Mamãe tá tentando ser melhor cada dia. Mas eu não posso ser uma pessoa redonda, entendeu? Eu sou ferida.
Então eu vou promover violências com a minha filha. A diferença é, eu olho para isso com amorosidade e olho para isso como uma oportunidade de aprendizado. Eu entendo que isso faz parte do processo. Eu não olho para aquilo com desprezo, achando que eu não tenho direito nenhum de fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, conforme eu aprendo a maternidade da minha criança, os erros eles se tornam cada vez menos presentes. Eles ficam menos frequentes, porque eu tô tranquila, porque eu tô em paz, inclusive acolhendo a minha imperfeição. Então, assim, gente, é só isso que eu tenho para dizer. Quer dizer, isso mais um monte de coisas, mas enfim, eu vou tentar responder. Porque se eu me deixo, eu fico aqui fazendo podcast para vocês. Vocês podem ouvir a Tenda Materna também, que é o meu podcast com a Clarissa. Mas é isso, qualquer coisa me procurem por privado, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha, assim, quem deixou, se eu deixei alguma pergunta, eu acho que respondi quase todo mundo. Mas obrigada, Rô. Obrigada mesmo. Gratidão pela tua disponibilidade, generosidade, por tua entrega. E manda um beijo pro Renan. Pode deixar, mando sim. Gratidão por tudo. Um beijo. Tá bom. Vou até falar só rapidinho. Teve uma mãe que queria, que no final, eu vou contar, eu tenho que contar, que eu esqueci de contar numa live, eu queria ter contado isso. Uma mãe de um grupo que ela tem 3 adolescentes. E ela falava assim: eles estão desconfiados durante a mentoria toda, porque eu tô mudando muito e eles estão desconfiados. Eles estão, será que a gente pode confiar nessa versão nova da mamãe? E aí a gente ria, né? Porque ela era super divertida na hora de contar. Ela contava, tipo, às vezes umas coisas bem difíceis de lidar, só que meio com um tom humorado. Aí no penúltimo encontro ela falou assim: eles estão loucos pra vir aqui no último dia pra se despedir, pra dar um oi. A gente quer conhecer a Maíra. Que transformaram a minha mãe. Ou seja, era muito gostoso isso, tá bom? É isso, Clô. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.